A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos nós através desta palavra. A palavra que vai abençoar a minha vida, que vai abençoar a sua vida e vai abençoar a vida de todos nós. Abra sua Bíblia, povo de Deus. Se você realmente é um servo e uma serva de Deus, ou você não é ainda, mas pretende ser um servo ou uma serva de Deus, você vai aceitar esta mensagem. Esta mensagem está em Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, quando nós comentamos sobre pastores, pregadores, algumas pessoas fracas na fé, que não têm entendimento da palavra do Senhor, às vezes a gente comenta sobre muitos pregadores que estão se enriquecendo e suas ovelhas cada dia mais enganadas e mais pobres. Às vezes, até mesmo uma ovelha do pastoreio de um pregador desse precisa de apenas uma pequena ajuda. Porém, eles não têm, ou elas não têm essa ajuda. Às vezes a gente comenta sobre pregadores que estão enriquecendo, ficando riquíssimos, ricos, milionários. Mas essa riqueza não é investida na própria igreja, nas próprias ovelhas. A pessoa diz assim, não, deixa isso para lá, deixa enriquecer quem quiser. Isso é um problema deles. Não, você não conhece a palavra de Deus. O atalaia, meu irmão, ele tem que avisar. Escute bem, você que pensa assim, não, deixa para lá, é um problema deles, eles estão enriquecendo, eles vão prestar conta para Deus. Deixa isso para lá, muitos falam assim para mim. Mas deixa eu te contar, o problema, irmãos, não são eles. É um problema deles mesmo. O problema é as ovelhas que estão sendo enganadas. Eu quero falar para você que me critica sobre eu denunciar e falar de muitos pregadores que estão enriquecendo. Não é por causa deles não, porque eles já sabem que estão errados. Eles já sabem, aqueles que estão se enriquecendo às custas da lã e do leite das ovelhas, já sabem que estão errados. O problema é aqueles que estão sendo enganados por esses pregadores. Por isso nós não podemos se calar. Irmão, você não pode querer Deus e a verdade só para você. E você que é contra, denunciar certos pregadores com pregações hipócritas, você não está querendo salvar as almas. Você não está querendo ganhar almas. Você está querendo passar tempo dizendo que é um evangélico. Escuta o que a palavra de Deus diz. A profecia contra os pastores infiéis de Israel. Israel quer dizer a casa de Deus. Quando se fala de Israel, Judá, não está falando dos incrédulos. Está falando dos cristãos. Daqueles que se diz buscar a Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores. Viu, meu irmão? É Deus que manda. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Esse filho do homem está se referindo ao pregador, filho de Deus. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ou seja, nós fomos chamados para profetizar contra qualquer pessoa que estiver fora dos preceitos de Deus, que está enganando as pessoas. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus,
Ai dos pastores, escute bem, meu irmão, você que critica a verdade. A Bíblia nos ensina a profetizar contra os pastores que pregam a palavra do Senhor para induzir e enganar as ovelhas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Escute, Deus manda nós profetizar contra os pastores que apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, Deus faz uma pergunta. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Porque o dever de cada um de nós é apacentar as ovelhas. Por que Deus mandou profetizar contra os pastores? Porque aqui no versículo 3 diz assim: comeis a gordura, veste-vos da lã e degolai a cevada, ou seja, a gorda, né? Mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Escute bem. Essa palavra que Deus está dizendo aqui nesta passagem, domina com rigor e dureza, não é essa dureza que os pastores maltratam em palavras, ou também tem isso. Mas é quando os pastores botam as pessoas, as ovelhas, em sacrifício. Irmão, eu quero dizer para você que o sacrifício não é para as ovelhas. O sacrifício é para o pastor. É o pastor que sacrifica no altar. Só vai para o altar o sacrifício. Só vai para o altar o sacrifício. As ovelhas não vão para o altar. O pastor é quem vai para o altar pregar. Quando ele está pregando, ele está sacrificando a si próprio e também está sacrificando quem? As ovelhas. Como? Ensinando as ovelhas a andar no caminho da santidade. Então, versículo 3 diz assim: comeis a gordura e vestivos da lã. O que é comer da gordura e vestir da lã e degolai a cevada? É aquele pastor que desfruta de todos os bens das ovelhas, porém não apacentais as ovelhas. Ou seja, ele usa as ovelhas, come da lã das ovelhas, degola as ovelhas, a cevada, arrebenta com as ovelhas, mas porém não apacentais as ovelhas. Irmão, apacentar a ovelha não é você apenas subir no monte, orar pelo povo, para o povo conquistar bens e mais bens, não. Apacentar as ovelhas é não deixar as ovelhas sair do caminho. Apacentar as ovelhas, naquele tempo, o pastor de ovelha, ele tinha um cajado dobrado com forma do modelo de um J. Tem até o nome especificado desse J. Quando as ovelhas saíam do pasto, que ia passar para o pasto dos outros ou do vizinho ao lado, o pastor pegava aquele cajado e puxava a ovelha pelo pescoço. E às vezes até machucava as ovelhas. Mas machucava, não quer dizer aqui que nós vamos machucar as ovelhas em palavras, não. Nós vamos machucar as ovelhas, sabe como? Como as ovelhas, quando as ovelhas querem ir para o mau caminho, pelo caminho errado, que você ensina ela a sair do caminho errado e vir para o caminho certo,
isto está machucando essa ovelha. Por que está machucando essa ovelha? Porque a vontade dessa ovelha é ir para o outro pasto, ou seja, o pasto errado, pelo caminho errado. Então o pastor pegava aquele cajado, puxava a lã, puxava o pescoço da ovelha, não para machucar, mas às vezes a ovelha insistia, e às vezes o pastor puxava e às vezes machucava um pouco as ovelhas. Então, quando a palavra de Deus fala assim, ó, comeis a gordura e vestimos da lã, está dizendo, o pastor desfruta das ovelhas, mas não apacentais as ovelhas, ou seja, não procure ensinar as ovelhas e ir pelo caminho correto. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Você pode observar que algumas igrejas, os membros sempre estão saindo, tem rodízio de pessoa. Por que rodízio de pessoa? Porque aquelas ovelhas vão até a igreja, mas não se firmam. Elas se espalham por não haver pastor. E se tornaram pasto para todas as feras do campo. Esse pasto para todas as feras do campo está se referindo que as ovelhas se tornaram pasto para as feras do campo. O que é feras do campo? É os animais. Os animais, por exemplo, a sucuri é fera do campo. O leão é fera do campo. A onça é fera do campo. O búfalo é fera do campo. Ou seja, o tigre é fera do campo. Ou seja, tudo que se faz parte do campo, do mato, é feras do campo. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Ezequiel 34:5, que por não haver pastor, por não ter ensinamento, por não ser cuidada devido à vontade de Deus, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Ou seja, você pode observar que tem pessoas dentro das igrejas que não se firmam, elas saem, alguns se desviam e se espalham. Você pode observar que hoje tem um povo em algumas igrejas, amanhã aquele povo já não está mais, tem povo diferente. Por quê? Porque vão lá, buscam a bênção e saem fora. Porque não tem pastor, vive umas ovelhas desgarradas. Assim se espalharam, por não haver pastor, ou seja, as ovelhas se espalham. Por quê? Por não haver pastor. Os pastores não cuidam, não zelam da vida espiritual do povo, das ovelhas. E aí essas ovelhas que são povo se tornaram pastos das feras do campo. Aí Deus diz aqui no versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Escuta, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que você é contra quando eu falo a verdade? Quando eu falo que muitos pregadores estão se enriquecendo, ficando milionário, e as ovelhas desgarradas, e as ovelhas abandonadas. Você pode observar que as pessoas elas se desviam diretamente, porque estão se espalhadas, porque estão se espalhando por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem a busque. Portanto, ó pastor,
Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas, ou à rapina, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacenta a si mesmo, e não apacenta as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio. Ou seja, vai acabar o seu pastoreio. Vai chegar ao fim o pastoreio do mau pastor. E não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirva de pasto. Então o que acontece? Deus está falando isso com o pastor. Deus promete tirar as ovelhas do meio desse pastor. E essas ovelhas, Deus vai tirar da boca. Na verdade, não são pastores, são lobos. Porque ovelha e pastor não come ovelha. Se a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo que tira da boca do pastor, porque não são pastores, são lobos. Para que já não lhe sirva de pasto, ou seja, de alimento. Para que não seja devorado por você, pastor. Versículo 11. Cuidado do Senhor pelo seu rebanho, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontrar as ovelhas dispersas ou abandonadas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-lo-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com justiça. Quanto a vós outras, ovelha minha, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então escute, às vezes você fala assim, não, esquece bispo tal, esquece apóstolo tal. Não, meu irmão, não, se você está deixando o povo enganado, você vai para o inferno. Deus manda nós profetizar contra o pastor que apacenta a si mesmo. Se você, membro, seu pastor não te ensina isso, ele está gabelando você. Se você não ensina isso para o seu povo, pastor, você está gabelando o povo. Você quer falar para as pessoas o que elas gostam. Quando a Bíblia diz que nós apacenta as ovelhas com rigor, quando a Bíblia diz que o pastor que destrói a lã das ovelhas, apacenta, domina as ovelhas com rigor e dureza, não é dureza na pregação, não, é judiar das ovelhas, é tirar tudo que as ovelhas têm. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, que um senhor de 70 e poucos anos deu uma oferta de 7 mil numa determinada igreja aí.
E o pastor foi e mandou o homem parar de tomar remédio. O homem teve problemas. E disse, olha, Deus vai curar o senhor. O homem foi lá, ofertou 7.000, pelo impulso da palavra do pastor. O homem que nada, o homem foi gabelado. Eu sei que no meio desse problema, a igreja indenizou o senhor com 20.000 reais. Que vergonha, irmão. Que vergonha para o evangelho. Que vergonha para o cristianismo. Que coisa, irmão. Como é que pode existir isso dentro do evangelho? Como é que as ovelhas vai conhecer o caminho da verdade, se não há quem prega a verdade para as ovelhas? Se você diz para mim, deixa esse povo ficar rico, é porque você também tem uma intuição de ficar rico. Não sabe como. Não vamos deixar. Não vamos calar não. A palavra de Deus tem que ser pregada. Deus, ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores, ai. A palavra ai, sinônimo de dor. Se você não falar para o povo o caminho da verdade, tem que ter alguém que prega a verdade nessa terra, irmão. Eu sei que tem, mas são poucos. Campanha mais campanha, a campanha da vitória, a campanha do tudo ou nada, a Santa Ceia da prosperidade. Não, Santa Ceia é coisa santa. Tudo em cima para adquirir bens financeiros. O batismo da transformação. Sim, o batismo transforma. Mas tem que ser um batismo em espírito e em verdade. Aí bota um envelope, uma transformação na sua vida. Coloca tanto aqui dentro. Porque tem a ver batismo em Santa Ceia com oferta, meu irmão, com propósito financeiro. Abre os seus olhos. Se você manda eu deixar isso para lá, você não é convertido, meu rapaz. Você não é convertido. Você não é convertido. O verdadeiro homem de Deus profetiza contra os falsos pastores. Lê aí Ezequiel 34. Lê Ezequiel 34 todo. Todinho, o capítulo inteiro. Você vai ver, lê o capítulo inteiro de Ezequiel 34. Você vai ver. Então, os pastores apacentam a si próprios. Eu lembro que uma vez, né, um membro deu um carro para a igreja. Era uma noite chuvosa. O membro foi para a parada de ônibus, esperar o ônibus, no meio da chuva. O pastor, o bispo, foi para casa no carro do membro, que o membro doou para a igreja. É pecado? Não. Quando Deus, por livre e espontânea vontade, toca no membro, e o membro tem 2, 3 carros, e diz assim, pastor, eu quero doar um carro para a igreja. Eu senti no coração, amém, amém. Arruma os documentos, tudo direitinho, pronto. Agora, pelo impulso, irmão, em troca de uma bênção, de um milagre, isso é do diabo. Isso é do diabo. E o pior, que o carro devia ser servido para levar membro em casa, né? Para ajudar o povo. Não, é só o pastor que desfruta. Pastores entrando em shopping, comendo do bom e do melhor. E o membro, às vezes, comendo uva, às vezes nem ovo tem para comer. Então, reflita, irmão. Reflita, medita no Novo Testamento. O problema é que muitos ficam só ouvindo o Velho Testamento em versículo isolado. Medite no Velho Testamento também, mas nas mensagens que não são isoladas. Lê aí sobre os pastores mercenários. Meu irmão, para com isso. A Bíblia nos ensina que o pastor só tem como as ovelhas têm. Como é que o pastor vai desfrutar se as ovelhas não têm lã, não têm leite e doa por livre, espontânea vontade? Tudo bem que o pastor vive do altar, mas do altar, irmão, do pão nosso de cada dia, para de ser avarento, meu irmão. Para de ser hipócrita. Não deixa a mão de Deus pesar na sua cabeça.
E as ovelhas padecendo, o povo sofrendo. E às vezes quando doa, que não recebe, não. O pregador vai lá, não, é porque você não teve fé suficiente para receber. E você teve, né, pastor? Né, bispo? Né, apóstolo? E você teve fé suficiente para pegar o que é do povo, injustamente. Deixe que na hora certa Deus vai usar o povo para investir no ministério. Vai pregando fidelidade, meu camarada. Prega fidelidade. O problema é que vocês querem ficar ricos, é igual ao inferno, né? Nunca se farta. Nunca se farta. Que Deus possa lhe abençoar. Que Deus possa lhe abençoar. Deus, Ele promete apacentar as suas ovelhas. Deus vai levantar pastores para, segundo o seu coração, para guiar as ovelhas no caminho, no verdadeiro pastoreio. Deus abençoe a todos.